Olá, turminha do quarto ano, tudo bem? Vamos então para o nosso módulo aqui, ó, os micro-organismos e a decomposição. Vamos dividir ele então, esse módulo em duas partes, combinado? Então, iniciamos com esta imagem, onde a gente tem aí, ó, um lixo, né, totalmente espalhado, atraindo insetos, né, atraindo outros animais, né, como ratos, a gente vai encontrar aqui baratas, né, a gente vai encontrar aqui organismos que são causadores, né, que ajudam a transmitir doenças. Então, olha lá, uma comunidade está sendo infectada aí por ratos. Então, por que será que essa comunidade está sendo infestada por ratos, por moscas e por baratas, né, trazendo doenças à população? Esses animais aqui, ó, encontram alimentos, né, nos resíduos não coletados aí pelo caminhão da limpeza pública. Então, esse é um problema que acontece quando o lixo simplesmente ele também se espalha. Por isso que o ideal é a gente sempre deixar o lixo dentro de um saco fechado, ok? E aí vem a seguinte pergunta: lixo ou resíduo, né? Você sabia que nem tudo que chamamos de lixo é considerado lixo? Muito do que as pessoas geralmente chamam de lixo deveria ser chamado de resíduo. Então aqui a gente tem muita coisa que a gente não vai utilizar, mas a gente pode ter coisas que a gente vai poder reutilizar, né? Então o correto não é falar lixo, né? É falar resíduo, ok? E olha lá, lixo ou rejeito, né? É tudo aquilo que é descartado e não tem mais nenhuma utilidade, como no caso de papéis sujos, esponja de lavar, louça, fraldas, né, chicletes e assim por diante. Então, tudo que a gente não consegue mais utilizar, a gente pode chamar de lixo ou de rejeito. Agora, ao contrário do lixo, os resíduos podem ser reaproveitados. Então, quando eu uso o termo resíduo, significa que eu posso reutilizá-los. E aí, exemplos de resíduos que a gente pode reutilizar: vidro, plástico, papel, metal são exemplos de resíduos recicláveis, né, que a gente utiliza uma vez e pode reutilizar outras vezes. Olha lá, exemplos de resíduos recicláveis. Antes de ir para indústrias que fazem a reciclagem, é preciso que ocorra a coleta seletiva e a separação do material. É aqui que está essa imagem, né? Então, olha lá, quando eu falo de resíduo, né, esses materiais podem ser usados como agora, então, como matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Então, eu não vou simplesmente descartar, eu vou aproveitar eles, né? Nessa imagem nós temos aqui, ó, a reciclagem do papel. Eu tenho lá resíduos de papel, como cadernos, jornal, né? Ou seja, folhas que podem ser reaproveitadas. Elas devem ir para a coleta seletiva, né, que é aquele lixo do papel, né, aquele recipiente para o papel, e de lá, ó, depois de transformados, podem virar papelão, papel higiênico, bolsas e assim por diante. Então a gente reaproveita algo para fazer novas coisas que serão reutilizadas também, ok? Olha lá agora, né? O descarte dos resíduos. Então, temos essa imagem. Restos de alimentos são resíduos orgânicos. Então, isso aqui, ó, é um tipo de resíduo. Então, ter uma origem biológica significa que se originou de um ser vivo, né? Então, o resíduo orgânico, ele tem uma origem biológica. Por quê? Se originou de um ser vivo. Ser vivo é tudo aquilo que tem célula. Então, eu posso falar dos fungos, eu posso falar, porque existem fungos que a gente come, eu posso falar das plantas, porque a gente come salada, né? Eu posso falar, né, de carne, porque a gente come, né, boi, porco, essas coisas. Mas no caso das plantas, a gente está se referindo ao famoso resíduo orgânico, e aqui tem exceção, né, da casquinha de ovo, né, e uma outra exceção que entram nessa categoria. Então, olha lá, com relação ao descarte dos resíduos, né? Outro tipo de resíduos são os resíduos, então, orgânicos, né? Aqueles que contêm uma origem biológica. Então, nós já vimos, olha lá, ó, se originou de um ser vivo. Aí, o que, que seria lá? Restos de frutas, né? Restos de hortaliças, a própria borra do café, o sachê de chá, cascas de ovos, entre outros.
Então, muitos desses materiais são decompostos por micro-organismos, né? E a gente já viu o que seria isso. Os micro-organismos são formados, quer dizer, a decomposição é provocada por micro-organismos, dois em particular. As bactérias, a gente tem bactérias que fazem isso e a gente tem fungos que fazem isso, né? E olha lá, pesquisas mostram, né, que mais da metade de todo o resíduo produzido nas residências é orgânico, ou seja, a gente não tem que comer, a gente não produz o nosso almoço, a gente não faz o nosso café da manhã, a gente não faz a nossa janta. Dependendo do que a gente come, a gente gera resíduo orgânico, né? Então, acredita-se que a metade daquilo que a gente produz seria de lixo orgânico. E aí, então, o destino desse resíduo costumam ser, né, os lixões ou os aterros sanitários. Isso aqui é uma imagem de um lixão, totalmente errado a disposição deles. O lixão, então, o que seria? É um grande espaço a céu aberto, onde o lixo é depositado, formando montes. Então, vou formando montes aqui, né? Olha aqui o tamanho de um carro perto, né, do volume de lixo. Esse lixo acumulado atrai muitos animais que dele se alimentam, como moscas, baratas, ratos e urubus, que podem transmitir várias doenças. Então, isso aqui é uma disposição de forma errada, tá? Nós temos, né, em algumas cidades, já alguma estruturação transformando, né, ou corrigindo um lixão ou já construindo o famoso aterro sanitário, que são lugares preparados para colocar o lixo e desse modo reduzir o nível de poluição ambiental. Então aqui eu tenho toda uma estrutura, né, para atender esse resíduo, né, esse resto que a gente não usa. Então, mas e os restos? Mas os restos orgânicos podem ter outro destino, além do lixão e além do aterro sanitário? Sim, o lixo o resíduo orgânico, ele não deve ir para um aterro sanitário, né? Então, olha lá, assim como os resíduos recicláveis, né, recicláveis servem de matéria-prima para a fabricação de novos produtos, o resíduo orgânico, né, ele pode ser transformado em adubo, né, por meio de um processo chamado de compostagem. Então, já diminuiria muito ah, o preenchimento disso aqui, ó. Se eu, em vez de colocar lixo orgânico aqui num aterro sanitário, eu já levar ele para um outro local e produzir adubo, né? Fazer o que a gente conhece como compostagem. Então, olha lá, vocês já estudaram no ano passado, né, ó, sobre a produção de lixo e os aterros sanitários. Então, lá na disciplina de geografia, né, vocês estudaram que o lixão é o nome dado à área onde os resíduos são jogados diretamente sobre o solo, podendo contaminar rios, córregos e águas subterrâneas, que a gente chama de aquíferos. Os aterros sanitários são locais onde os resíduos podem ser depositados sem que haja a contaminação do ambiente. Neles também se evita a presença de animais que transmitem doença. Mas com o aumento da população e o crescimento das áreas urbanas, é cada vez mais difícil encontrar novas áreas para serem utilizadas como aterro sanitário. Então é preciso reduzir a quantidade de resíduos, né, destinados a estes locais. Então, se a gente consegue, de tudo que a gente produz de resíduo, né, distribuir eles para locais, destinos diferentes, a gente dá uma durabilidade maior para o aterro sanitário, né? Então, isso é fato. Olha lá, ó. Quando os resíduos não são descartados corretamente, pode acabar indo para córregos, rios e oceanos, trazendo graves consequências como enchentes no período de chuvas, proliferação de doenças causadas por micro-organismos e prejuízos aí para a fauna para a fauna e para a flora. Quando eu falo fauna, eu estou me falando ao grupo de animais. Quando eu falo flora, eu estou me referindo ao grupo de plantas, né? Olha lá nessa imagem, uma foca com um pedaço de rede de elástico preso aí, ó, no seu pescoço. Deste modo, ela se torna uma vítima da poluição marinha humana, né? E nessa imagem a gente tem crianças próximos de lagos contaminados, né? De um lago contaminado. Então, conviver em locais como esse deixa a população vulnerável a doenças causadas por diversos micro-organismos. Então, a gente tem que tomar cuidado, certo?
Pessoal, o que eu queria falar com vocês neste primeiro momento era isto e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!